Minhoca, 3 clubes largaram com 5 vitórias até hoje. Um foi campeão, um foi vice, e o terceiro foi o Náutico, que implodiu, né? Apesar de só vir perder um jogo na 15ª rodada. É uma loucura aquela campanha do Náutico de 2021. Ele para de ganhar, passa a empatar muito. De lanterna, de rebaixado depois. Né? Ele tem 2 sequências de 5 derrotas. Isso. Ele tem 2 sequências de 5 derrotas. E eu fiz um cálculo, Minhoca. Esse cálculo que eu fiz foi ali quarta rodada, na quarta vitória ainda, não foi nem com a quinta. Que é uma largada tão importante, tão significativa, que o Vitória passa a ter uma missão de 50%. 50% é aquela campanha de sexto, sétimo, né, para figurar ali numa reta final de 63 pontos, né, que é o que briga para subir. Por pior que o Vitória jogue, o Vitória deve ser considerado um candidato a acesso, no mínimo, por muito tempo. Né? Essa largada deve deixar o Vitória ali por cima por um bom tempo, né, Minhoca? Sim, no curto prazo, certo? Eu ainda não sei se no longo prazo isso vai se confirmar, Fred, porque para mim, hoje, o melhor jogador da Série B nessas 6 rodadas é o Oswaldo. Assim. O que o Oswaldo tem feito, ele é o jogador mais influente hoje da Série B para um time. O jogador da bola parada, o jogador do desenvolvimento, né, do drible, muitas vezes, apesar da idade dele já não ser mais como antes. E eu acho que o trabalho do treinador, que é o Condé, né? É o Condé? É isso, né? É Léo Condé. Léo Condé. Ele vem conseguindo fazer coisas até muito esperadas, de uma certa maneira. Por exemplo, a bola parada do Vitória melhorou muito. Né? O Oswaldo melhorou muito nesse aspecto. E se você olha os jogos, o jogo do Ceará, por exemplo, eu até tinha destacado, olha, o gol, é só olhar o primeiro gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o segundo gol que o Ceará toma é exatamente igual, só que a diferença não foi o Léo Gomes, foi Wagner Leonardo cabeceando. E é um time de transição muito boa. A gente ainda não viu o Vitória com mais repertório. Esse mínimo que está tendo está sendo muito importante, porque essa Série B está tendo muita equipe que está oscilando. Né? O Tombense, por exemplo, fez ali um segundo tempo, né, que deu uma acordada ali no jogo contra o Sport, jogou mal pra caramba, apesar de ter pressionado o Ceará, mas mostrou muita limitação. A ABC mal, o CRB mal, Novo Horizontino mal. Você não vê equipes que têm uma regularidade de apresentação. E o Vitória está conseguindo ter nesse momento. Como ele perde para um adversário que a gente tinha considerado como um favorito, que era o Atlético Goianiense, então ainda está no trilho, certo? Mas, se eu não me engano, o próximo jogo também é um jogo chato para o Vitória. Não sei quem é que tem aí o próximo adversário. Mirassol, sexta, Mirassol. Mirassol fora. Lá, chatinho. Chato. Então, assim, eu vi essa sequência agora, que era Ceará, Atlético Goianiense e Mirassol, essa é a parte complicada para o Vitória administrar. Porque ponto fundamental da campanha do Vitória foi uma largada com 3 jogos bem fáceis, né? Sim, os 3 primeiros jogos aproveitou foram bem. Aproveitou bem. Aproveitou muito bem. Aproveitou bem, fez uma boa média, um bom saldo de gols. Então, isso trouxe uma confiança até mesmo para alguns jogadores. Eu vi ontem, eu vi um pedaço da transmissão de vocês, a Dali, você destacando a questão do Trellis, né? Que é um jogador que certamente não funcionaria em boa parte dos times da Série B, mas que ali, naquele momento, poderia ajudar. Então, assim, é um time que está muito focado. Mas, aquela coisa, eu quero ver ainda o final desse primeiro turno para ter uma segurança a mais, sabe? Eu ainda acho que esse Vitória vai ter momentos de oscilação. Não, e aí isso é fato. Pois é, porque o contexto Fred, quando ele perde esse jogo agora, se ele já não vence o Mirassol, o quanto isso abala? O mesmo que trouxe uma confiança às 5 primeiras vitórias, o quanto vai abalar uma sequência de resultados negativos, entendeu? De não vitórias. O futebol do Vitória, para mim, é um futebol que pode se encaixar de um time de meio de tabela. Eu não acho que o Vitória vá oscilar a ponto de se tornar um time de 15º para frente, de perder muito mais do que ganhar. Então, por isso que eu acho que talvez ele se mantenha por ali. Porque eu acho que o Vitória, por exemplo, é melhor do que os times de Santa Catarina, exceto o Criciúma, né? Mas Chape, Avaí, tá? Ele é melhor que o Tombense. Ele é melhor que times que podem circular ali pelo meio. E se ele fizer uma campanha de perde e ganha, uma campanha de
de 4 pontos em 3 jogos, né? Que é aquela campanha Ele que não você pode vai sangrar. se ali. Ele não pode fazer o que o Náutico fez. De ligar duas motor. sequências De ligar motor. Mas é porque a minha dúvida é mais assim. Tudo bem que assim, o Condé teve um mês para trabalhar esse elenco, né? Chegaram reforços e tudo mais. Então, deu para ele estabilizar a equipe. E eu acho que a minha análise é muito parecida. Eu não sei o que eu falei na época, quando aquele Fortaleza começou muito bem, né? E o Fortaleza conseguiu manter o primeiro turno muito bem. Foi sentir ali mais no segundo turno. Mas ali era o melhor time, né? Não, mas... Seria algo proporcional ao Sport e ao Ceará tá com essa largada. Isso. Mas o que eu estou dizendo desse Vitória é algumas coisas ainda precisam a gente ver como ele vai saber lidar. Porque uma coisa ele começou com esse entusiasmo. Então, a torcida ontem fez uma festa, empurrou, lotou, barradão e tudo mais. Então a torcida está engajada. Mesmo perdendo ontem, a torcida, tudo bem que alguns saíram ali. Aplaudido, eu aplaudido, pai. Mas a torcida, ela tá abraçada. Ela está abraçada hoje com o time. O que até 2 meses atrás a torcida estava totalmente sem esperança. E aí é onde pode, de novo, né? O Vitória, porque nos últimos anos a gente sempre tem que ter um cuidado quando vai falar do Vitória. Do momento bom. Por exemplo, teve um ano de Copa do Nordeste que teve ali um momento bom. Tinha eliminado o Inter na Copa do Brasil, mesmo que estava num momento ruim. E aí sempre eu acho que o Vitória é um time que tem que sempre ter cautela. Cautela. Eu acho que tá bem montado nesse momento, tá jogando bem, mas eu acho que eu daria... aquela coisa, vamos chegar na 10ª rodada para saber se tá num ponto de inclinação baixa, se tá mantendo o ritmo, porque esse 50% que você mencionou, ou fazendo 4 a cada 9, será que isso vai acontecer a partir de agora? Entendeu? Então, 4 a cada 9 não sobe, não. 4 a cada 9 não sobe, não. Mas deixa na briga. O que a gente falou... Só queria pontuar, Cauê, rapidinho. Só para pontuar um ponto assim, é o seguinte. É óbvio que a gente não está tratando Vitória como se fosse Sport, Ceará ou Atlético com essa largada. Porque, por exemplo, o Atlético ter 14 pontos em 6 jogos, para mim é muito mais significativo do que o Vitória ter 15. Sim. O Atlético, que é um candidato ao acesso, sólido, já tem uma largada muito forte, que confirma o perfil dele de candidato a acesso. Esse já está muito forte. Mas é porque eu digo também que tem um grupo de times que está logo abaixo, Fred, que está pontuando bem. Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, entendeu? Se o Vitória continuar somando ali, Vitória perde uma, empata outra e tal, eu acho que beleza, vai se manter nesse G4 até o final do primeiro turno. Mas é por isso que eu estou dizendo, vamos dar tempo ao tempo, né? Até agora foram 6 adversários, alguns mais fáceis, outros mais complicados. 3 difíceis. Sim, 3 difíceis. Assim, Botafogo de São Paulo, Ceará e Atlético Goianiense. Ele pegou 2 dos 3 piores. Que é aquela coisa assim, né? Difícil quando a gente olha para o começo da tabela. Hoje, por exemplo, o Ceará é um adversário que... mas é difícil, porra. No Fortaleza, jogando no PV. Mas foi no PV, estádio tem Brasil. Público, eu sei. Barroca muito questionado, mesmo com o time da Copa do Nordeste. Ele pegou no contexto bom, né, Minhoca? Ele pegou pegou Ceará no contexto bom. É o que a gente está falando do Bahia pegando o Flamengo. Pegou no contexto bom. O Flamengo a gente sabe que o Flamengo vai brigar em cima, mas no momento do Flamengo é propício. Pegou no contexto bom. Pegou. Isso é fato. E o Vitória tem muito disso, se você até ver. Outro ponto que Minhoca ressaltou muito. O repertório. Bola parada. Bola parada é algo que o time, quando começa a ser protagonista, todo mundo começa a prestar atenção. Então, essa bola parada que vem fazendo a diferença, provavelmente ela vai começar a ser melhor, bem marcada e vai deixar de fazer a diferença. Então, o Vitória vai ter que arrumar outras opções. Eu citei muito na transmissão, Cauê, ao que eu ouvi do torcedor do Vitória foi o seguinte: em todos os jogos o Vitória abriu o placar sem merecer. Depois é que ele passou a contra a Ponte, conduzir. O 3x0 contra a Ponte não refletiu o que foi o jogo. Isso. Não foi jogo para 3x0. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que o Vitória foi bem melhor do que o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é. Mas assim, tá conseguindo fazer. Quando você olha o jogo do Vitória, você não vê... Por exemplo, o Vitória contra o Atlético Goianiense foi o primeiro jogo que eu vi que o Vitória estava direto. Contra a Ponte Preta também teve isso. Mas eu não consigo ver o Vitória... Todo mundo vai enfrentar o Vitória e vai, tipo, caramba, lá vem o Vitória. Não, é o próprio Ceará que estava mal. O jogo, por exemplo, o Vitória fez o jogo dele. Deixa o Ceará com a bola,
vamos jogar na transição. Se tiver uma bola parada, quase fez o gol antes, mas foi fazer no segundo tempo. E o primeiro gol do Vitória, é bom lembrar que foi uma falha do Richard, entendeu? Então, quando você olha assim, não é que não está sobrando. E o Vitória não é uma equipe que vai sobrar, né? A gente mal consegue falar isso direito do Sport, do Atlético Goianiense e do Ceará, pô. Que tem ali uma limitação, tem um probleminha e tal. O Vitória, ele tá nesse processo, eu acho que é de confiança. Acho que a palavra do Vitória é mais... É importantíssimo. E ele precisa entender o que a gente falou um pouco do Botafogo lá atrás, de expectativas e realidades. O Vitória iniciou a gente botando no prognóstico, ele brigando para não cair. Já está em outro patamar. E que talvez aquele prognóstico que a gente olhava de brigar contra o rebaixamento não existe mais, porque realmente o Condé conseguiu depurar ali daquele caminhão de jogadores, fazer algo que é muito difícil de se fazer. Tirar um time, conseguir uma linha de raciocínio, e foi muito bem nisso. Fez o mínimo, ele conseguiu o mínimo. E aproveitar os contextos, como falamos já aqui, favoráveis a ele no início de tabela, ganhou confiança, ganhou moral, e depois está conseguindo produzir a mais do que até se imaginava. É isso. Beleza. Só que esse time não é um time que você olhe e tenha certeza que ele vai ser o primeiro colocado campeão da Série B. Ele não vai. Esse time não vai. Então, o próprio ele não vai ser campeão da Série B. Ele não será campeão da Série B. O próprio torcedor do Vitória tem que entender essa realidade, tem que entender que perder um jogo para o Atlético Goianiense não pode ser uma frustração para cobranças, e entender que eu tenho que levar no jogo, porque o Vitória pode chegar lá como brigando por G4, e eu não posso atrapalhar isso. Eu não posso pressionar o time a ter que ser o time que não perde para ninguém dentro de casa, o time que vai fora de casa e tem que agredir e trazer vitórias fora de casa. Não. Tem que fazer o quê? Se eu tiver que trazer um pontinho um lado fora, tem que trazer. Dependendo do contexto do jogo, é importante demais. Eu tenho que somar, e se eu chegar na reta final brigando ali pelo G4, eu vou entrar e vou se tornar um time grande, porque eu sou um time grande de camisa e dentro da Série B eu sou protagonista. Mas não mudar de patamar totalmente e achar que, meu amigo, aquele time que ia brigar com um Z4 agora é campeão, pô. Não é isso. Não criar problemas para si mesmo. Acho que a grande questão do torcedor do Vitória é isso, não atrapalhar. Pode acontecer. Também Tem time de tradição, de camisa, pode acontecer. Mas eu acho que ainda tem uma margenzinha. Eu acho que não aconteceu no final do jogo do Atlético Goianiense. Eu acho que ainda tem uma margem do torcedor tá entendendo. O torcedor estava preparado para um cenário ruim nessa Série B. O torcedor do Vitória estava preparado porque o início de temporada do Vitória foi terrível, né? E claro que a expectativa aumenta, mas eu acho que o histórico recente do Vitória ainda faz com que o torcedor entenda isso que o Cauê falou, né? Eu acho que pelo menos a grande maioria, assim, sabe que o Vitória vai oscilar, com certeza vai oscilar, mas eu acho que essa largada do Vitória, ela é muito importante justamente para trazer o torcedor de volta, né? O torcedor ainda estava desconfiado. E você já teve o Barradão lotado, que o Vitória é uma força importante. Meu pai ontem me mandou mensagem aqui dizendo que virou sócio do Vitória. Meu pai tem tempo que não vai para o Barradão.